no nosso painel Patrício Kingongo, é especialista em petróleo e gás. Bom dia, seja bem-vindo a este momento. Obrigado. Estamos aqui com Daniel Sapateiro, num primeiro momento a olhar, e já vejo de instantes vamos ter também Israel Bonifácio, vai juntar-se a nós, num primeiro momento a olhar para as expectativas em relação àquilo que será a intervenção do Presidente João Lourenço dentro de poucas horas no Parlamento angolano. De facto, todo mundo está expectante para ouvir o posicionamento do Sr. Presidente da República, uma vez que nós estamos numa fase em que a economia começa a demonstrar alguma fortificação, principalmente depois de ter chegado ao acordo ao FMI. O setor petrolífero, principalmente, já há uma estabilização no preço a nível dos $41 por barril nos últimos meses, e a média anual já atinge os $39 por barril de petróleo. E também já há uma estabilização naquilo que é a previsão da produção petrolífera angolana, ou seja, já consegue-se fazer uma previsão de arrecadação de receitas para o Estado, que de certa forma são receitas necessárias para o desenvolvimento das atividades econômicas do país. Também é de certa forma um indicador positivo para a atividade não só interna, mas também externa, e principalmente para os investidores que tendem a investir no país. Temos um outro lado, que é a abertura do mercado petrolífero. Esse ano desde o ano passado está a ser licitado novos blocos petrolíferos. Isso significa que vamos ver aqui um aumento de produção petrolífera. Muitas empresas estão interessadas em participar, e principalmente agora que se abre a possibilidade de se explorar os blocos petrolíferos onshore, que é a primeira vez em Angola que se faz uma licitação de blocos onshore, ou seja, em terra. Vamos ter exploração em terra, que tem um custo de investimento muito mais reduzido, o nível de risco é muito mais reduzido, e também o tempo de entrada em produção é extremamente mais reduzido. Então estamos aqui a ver uma janela muito grande para o futuro do setor petrolífero angolano. Eu compreendo que se atenha com maior incidência no setor petrolífero, porque é a área que domina, mas que fala-se muito há alguns anos em diversificação da economia. Sofremos com as oscilações a nível do preço do barril de petróleo no mundo. É a altura do país começar efetivamente, mais do que pensar, a investir nesta diversificação. O que é que pensa sobre este assunto? Não, exatamente. O problema é que nós não vamos conseguir diversificar a economia sem receitas petrolíferas. Precisa-se ter dinheiro. O petróleo continua a ser a nossa base, e será por mais e vai continuar a ser pelos próximos 10, 15, 20 anos. O que nós precisamos é ter um bom projeto de utilização das receitas para canalizar para os outros setores econômicos da atividade do país. Isso passaria por quê, Patrício? A criação de nova regulamentação, principalmente naquilo que é a utilização das receitas petrolíferas. Existem parâmetros técnicos que já são indicados pelo setor global do petróleo e que atinge até o cidadão, ou seja, é necessário que a atividade petrolífera deixe de ser externa, porque é uma atividade extremamente externa no país, e passa a ser uma atividade mais interna, que vai, de certa forma, impactar a vida do cidadão, desde as comunidades em que é explorado o petróleo, mas até o resto das atividades. O setor petrolífero a nível global, só para ter uma ideia, a economia global mundial é 80% dependente, direto e indiretamente, do petróleo. Ou seja, o petróleo não é simplesmente a venda, a produção e a exportação de petróleo, mas é muito mais do que isso. Hoje a atividade humana não consegue viver sem os produtos derivados do petróleo. São cerca de 162 produtos que, de certa forma, ativam a atividade econômica mundial, desde, se vamos olhar para a questão das tecnologias, que é uma coisa que tem sido muito acentuada, mas a tecnologia também depende do setor petrolífero. Então, já voltamos. Petróleo e gás, que de resto o petróleo é a nossa maior fonte de receita, Patrício, mas o país tem enfrentado algumas dificuldades neste setor. Já dizia durante a sua primeira intervenção que as coisas estão a melhorar. Parece que agora o preço começa a estabilizar-se. Sim, de facto nós vemos num cenário, e isso é que é importante referir, que nos últimos 12 anos do setor petrolífero foram anos muito maus para o setor, porque nós assistimos a nossa produção a declinar de 2 milhões de barris de petróleo a 1.200.000 barris de petróleo agora, em pouco menos de 6, 7 anos. Estamos a falar a partir de 2008. E isso foi um declínio muito acentuado e continua a declinar na ordem de 15%. Isso tem um impacto muito negativo naquilo que é a economia, porque são menos milhões de dólares, bilhões de dólares a menos a serem arrecadados
por ano pelo Estado. O declínio é quase equivalente ao dobro do declínio da produção, acompanhado com o preço. Então estamos aí a ver um declínio de 30% ao ano das receitas petrolíferas. Isto leva também à alteração, portanto, ou seja, a revisão do OGE, mas a alteração de muitos dos projetos do Executivo. Exatamente. Tem uma outra questão que, por causa do investimento, o investimento é feito por empresas estrangeiras e o setor petrolífero já alberga aqui uma questão que é a recuperação de custos, que primeiro, antes de se repartir os lucros, deve ser retirados os investimentos e os custos operacionais, que são muito elevados. Temos uma ideia, em média, o país, em receita bruta do setor petrolífero, são cerca de 40 bilhões de dólares ano, nos últimos 4 anos em média, e o Estado tem ficado com pouco menos de 10 bilhões de dólares, ou seja, 30 bilhões de dólares é repartido entre lucros e o custo operacional e também os custos de investimento das companhias. E esse cenário vai aprofundando mais do lado negativo quando o preço vai caindo e a produção vai declinando. Então, só para ter aqui um panorama daquilo que foi o que o presidente encontrou em 2017, foi um cenário muito mau do setor petrolífero. Tínhamos falta de licitação dos blocos, ou seja, o petróleo é um recurso não renovável e nós estávamos simplesmente a produzir, não estávamos a repor as reservas, ou seja, o rácio entre a reserva e a produção de Angola é muito reduzido. Mesmo para os investimentos, nós temos menos de 9 bilhões de barris de petróleo estimados em reservas e desses já consumimos cerca de 5. Estamos aqui a ver que nos próximos 6 anos a produção de Angola pode cair em 600 mil barris de petróleo. Que riscos é que o país corre com esta redução? É claramente um baixo nível de arrecadação de receitas, né? E vamos ter déficits orçamentais no futuro, né? Começamos agora e para o futuro. Mas houve uma resposta muito direta e esse foi o melhor posicionamento que eu vejo no setor petrolífero dos últimos 10 anos, logo que o presidente assumiu a cadeira, pegou no setor petrolífero e implementou 5 decretos que foram muito positivos, porque a nossa atividade era muito convencional. Parecia a atividade que a Angola desenvolvia equivalia àquilo que era desenvolvido nos outros países nos anos 70. Né? Em 2017, o presidente trouxe 5 novos decretos, que a exploração de gás. Aqui em Angola não existia uma lei de gás, só para olhar, por exemplo, o petróleo, a água e o gás têm valores econômicos e nós só tínhamos legislação para o petróleo, ou seja, deixávamos de arrecadar receitas com gás. Hoje já é possível desenvolver gás, porque antes, quando as companhias na procura de petróleo, quando encontrassem gás, não podiam desenvolver aquela atividade e simplesmente tamponavam os poços. Porque não havia legislação. Não havia legislação e nós perdíamos receitas com isso. E outra parte também era que o gás era queimado, também tinha um impacto ambiental muito forte. Hoje já há uma legislação que promove a exploração de gás natural não associado, que seja que não advém da exploração petrolífera de petróleo, mas sim específica para gás. Também já há aqui uma lei que foi criada para o desenvolvimento dos campos marginais. Campos marginais são aqueles depósitos pequenos de petróleo que não eram economicamente viável, ou seja, a quantidade de petróleo que existia no reservatório era muito reduzida e não promovia o interesse das empresas para desenvolver. Então, Patrício, o Presidente fala que, portanto, ninguém terá proteção efetiva perante a lei, ou seja, se cometer será responsabilizado. Nós vimos alguns ativos serem entregues ao Estado, mas existe essa capacidade do Estado, não há o risco de muitas destas empresas, de muito deste património estar a ser entregue ao Estado, apesar de ter sido construído ou criado de forma, com dinheiros adquiridos de forma ilícita, não há o risco destas empresas entrarem para a falência. O Estado está pronto para gerir, porque vimos muitos projetos criados pelo próprio Estado que depois foram à falência. Sim, efetivamente, nós temos aqui que delinear os papéis e o Estado tem um papel específico que é a regulação da atividade e não deve estar muito dentro daquilo que é a vida empresarial. E infelizmente esses ativos trazem um ônus acrescentado àquilo que é a gestão do Estado, que é muito difícil de gerir. Mas acho que aqui também abre portas para muitas oportunidades para novos empresários e também para investidores internacionais. Acho que cabe nós criar um projeto de revitalização e de passagem desses ativos para outras instituições. Mas acredita no empresariado nacional, Patrício, olhando para aquilo que nos é dado a ver hoje, ou seja, que chegamos à conclusão de que os nossos empresários, os ditos ricos,
construíram riqueza com o dinheiro do Estado. E hoje que eles estão a ser obrigados a devolver ao Estado esse dinheiro, nós vamos olhando e vamos percebendo que afinal não tínhamos empresários. Não, exatamente, estamos de acordo. Muitas pessoas foram feitas, né? Foram criadas e não foram. O trabalho que fizeram não foi com mérito. Sim, Né? então, fictícios, né? Correto. Mas há sim pessoas por trás que têm capacidades e que têm valências para levar a cabo. O importante é abrir o espaço, porque houve uma exclusão de muita gente no processo econômico do país e há aqui abertura, e nós temos muita gente com potencial muito forte, e é essa abertura que precisamos dar a essas pessoas, porque até essas pessoas com grande potencial também são as pessoas que estão ligadas com investidores potenciais que podem vir dar um empurrão à nossa economia. É preciso quebrar-se o monopólio, não é? É necessário abrir e abrir-se as portas. O deputado André Mendes tem estúdio, Patrícia, eu perguntava sobre essa questão do petróleo, portanto, ser usado, e já falava que a base da nossa economia realmente ligada ao setor petrolífero, mas dela servir para pagar a questão da dívida pública. Olha, exatamente. Se nós falamos de corrigir o que está mal, essa foi uma das coisas que foi corrigida. O que é que foi corrigido? O Presidente já se pronunciou que a partir de agora o petróleo já não vai ser troca de moeda para investimento, mas isso foi algo... eu trago aqui na mesa aquilo que é um fenômeno, né, que penso que nunca foi levantado, mas é a questão do mau aconselhamento técnico. Porque essa questão vamos perceber, Patrícia, o mau aconselhamento técnico, portanto, este aconselhamento dado ao Sr. Presidente? Não, digo o aconselhamento em transformar o petróleo numa troca de moeda, porque aí perde-se muito dinheiro, há margens de receitas que se perde, porque o petróleo é entregue em barris e depois é valorizado pelo comprador ou pelo receptor. Ou seja, o país perdia muito a agir sim. desse jeito. Agora, com o novo posicionamento do Presidente da República, é que nós passamos a vender o petróleo e depois pagamos com a receita, em vez de pagar com barris. E isso tem dois lados negativos. Primeiro, que é perda de receita, e depois é a obrigatoriedade da entrega de barris. Ou seja, o barril, por exemplo, no momento que está com um preço de $40, né, e nós prevíamos, por exemplo, quando nós fizemos os empréstimos, o barril estava no valor de $100. Sim, tu previas que tu poderias pagar a dívida em 5 anos, mas o preço está baixo, tu continuas a entregar a mesma quantidade de barril, mas a valorização é muito reduzida. Então quer dizer que o Estado perde muito. Então é isso que eu chamo de mau aconselhamento técnico. E não tem sido usual no setor petrolífero fazer esse tipo de trocas de moeda. O que tem acontecido é, mesmo para a venda de petróleo... Mas o Sr. Presidente é auxiliado por uma equipe económica com quadros séniores do país. Não, isto não é suficiente? Não é suficiente, porque o petróleo é o centro da nossa economia. E eu posso dizer e aconselho até uma das coisas, desafio para a Presidência da República, é ter uma unidade especializada em petróleo e gás, porque a superintendência do setor, apesar do Presidente passar para o Ministério dos Petróleos, mas é exercida por ele. Então há uma necessidade que a própria Presidência ter uma interação direta com o setor e poder ter pessoas que filtrem a atividade petrolífera, né, quando os relatórios chegam para a Presidência. Mas efetivamente assim houve mau aconselhamento técnico e o Estado é que sai a perder com isso. Felizmente já há uma mudança de posicionamento por parte do Sr. Presidente e é necessário evitar com que nós percamos mais receitas. Um outro ponto também que é fundamental é a questão da venda dos barris de petróleo. Nós, muitas das vezes, contratualmente, nós abdicamos da venda do barril de petróleo, né, e passamos isso para entidades externas, para as companhias que são associadas ao Estado. Existem contratos que permitem com que as companhias possam fazer a venda, mas há contratos que o Estado pode fazer as vendas. Um exemplo desses são os contratos de serviço com risco, que nós, por exemplo, nós não abdicarmos das vendas dos barris e sermos nós, através da Agência Nacional de Petróleos, vender o barril de petróleo e depois pagar as companhias em receita. Porque o que acontece é a margem de venda. O petróleo é transacionado em leilões, né? E nós, se formos nós a vender, seremos nós a valorizar o nosso petróleo e não passar a responsabilidade de venda às companhias petrolíferas e elas valorizarem, depois nós acreditarem o dinheiro para nós e depois nós debitarmos o dinheiro para eles. Agora que olhamos para este setor petrolífero no país, eu lembro que há pouco menos de um mês o Presidente da República recebeu em audiência o responsável das empresas petrolíferas que operam em Angola e foram apresentadas preocupações do ponto de vista do setor no país, dos investimentos, dos gastos que eram avultados e que não havia, portanto, uma compensação a nível do que era desejado.
Quer comentar sobre isso também? Exatamente, eu já havia referido isso. Eu não sou muito apologista da recessão das empresas petrolíferas por parte da presidência, e isso vem mais uma vez agregar o peso naquilo que eu falei da necessidade de nós termos uma unidade que acompanhe o setor petrolífero a nível da presidência, e isso seria desnecessário ter reuniões diretamente com o presidente, porque a indústria petrolífera é extremamente técnica, é extremamente complexa. E não é política, não é uma atividade política, né? Então é necessário que haja entendimento técnico entre as áreas. Ou seja, é preciso separar as áreas. É necessário... Mas isso não pode significar, Patrício, que existiam questões que estas empresas, que o representante das empresas petrolíferas que operam em Angola tenham constatado que só poderiam ser resolvidas com a intervenção do Sr. Presidente? Ou o ideal é que não haja necessidade do Presidente intervir diretamente? Exatamente, a questão é exatamente essa. Se elas chegam até o Presidente da República, significa que as equipes técnicas que estão abaixo não conseguem dar respostas às necessidades das empresas. Mas nós precisamos de criar um ambiente confortável para a atividade petrolífera, e nós precisamos deixar de beliscar a atividade petrolífera, porque é o centro da nossa economia, né? Nós não podemos estar a fazer transformações. E uma das vantagens que o setor petrolífero angolano teve até agora é a estabilidade contratual, né? E numa fase em que nós estamos com recessões econômicas há mais de 4 anos, a nossa economia está a ser muito afetada pela Covid-19. Nós não podemos estar a fazer apertos àquela atividade que nos garante receitas, né? Então, foi mais ou menos isso que estava a acontecer, e felizmente houve um recuo por parte das autoridades angolanas, e agora essa questão passou a manter-se como estava antes. Então há muita coisa que pode ser feita a nível do setor petrolífero. A necessidade de nós, por exemplo, otimizarmos a atividade, a questão fiscal do setor petrolífero. E olha que com esse ambiente da Covid, com a abertura dos novos campos onshore, e também pelo facto de Angola não ser o único país produtor de petróleo, é necessário que as nossas autoridades entendam que existem mais de 100 países produtores de petróleo, né? E há muitas reservas a nível global. Angola tem uma reserva muito reduzida. Isso faz com que nós estejamos abertos para o investimento e não criar barreiras, porque se nós criarmos barreiras para as empresas explorarem cá em Angola, elas vão acabar indo por outros países, né? Patrício, portanto, falou-se na questão do petróleo, que é a nossa maior fonte de receitas, refinarias, algumas vão ser construídas, a de Luanda vai ser reabilitada. O que é que nos pode dizer em 1 minuto? Olha, sobre este discurso do Presidente? Em 1 minuto eu gostaria de dizer que para um setor que teve nos últimos 10 anos muito adormecido, né, o que aconteceu de 2017 para cá foi muito positivo, né? Houve mudanças estruturais e conjunturais porque houve a quebra do monopólio da Sonangol, né, que efetivamente nós falamos aqui dos desvios que houve na Sonangol, e houve a necessidade de haver essa separação e trazer um novo ar à Sonangol, mas também estruturar com a criação da nova agência reguladora de petróleos. Agora, temos desafios muito importantíssimos, que essas diferenças que trouxeram agora no setor precisam de otimização, e esse aqui é o ponto em que deve se sentar a nova governação, é olhar na otimização do setor petrolífero, trazer mais benefícios econômicos provenientes dessa reestruturação e apostar efetivamente naquilo que é o conteúdo local.